cada coração, transformando cada mente, para que todos sejam avivados e possam avivar por onde passar. As pessoas que estão em volta sejam também impactados pelo poder de Deus. Aleluia! Glória, glória, glória! Você que recebe, bata palmas e dá glória. Eita maravilha! Glória a Deus. Podemos assentar. Muito boa noite a todos. Paz seja convosco. Amém? Mais um dia, mais uma reunião do voluntariado que Deus preparou para nós. Cada reunião que nós participamos, nós crescemos um pouco mais. Nós aprendemos um pouquinho mais da palavra de Deus. Nós somos moldados a servir melhor, a participar mais, a estar em comunhão com os irmãos. Você já reparou que quanto mais a gente participa de uma reunião, mais comunhão acontece entre os irmãos? Quando a gente sai daqui numa reunião dessa, a gente já fica esperando a outra chegar, para encontrar novamente e bater um papo, colocar as ideias em dia, projetar para o futuro. Isso é muito importante. Então, todas as vezes que nos reunimos, planejando para que possamos contribuir e colaborar para que o reino de Deus seja expandido na terra. Todas as vezes que nós participamos de uma reunião e absorvemos alguma coisa, é uma palavra que é dita, uma instrução que é dada, nós absorvemos ela no nosso coração. Quando nós colocamos em prática, o resultado ele é notório. Você vai falar para alguém, vai pregar para alguém, e certamente alguém é alcançado pela palavra que é liberada por nós. Nós aprendemos aqui e colocamos em prática lá fora. Aqui nós temos que estar preparado para absorver o que é ministrado no altar, o que a instrução que vem do nosso líder. E aqui nós aprendemos, só absorvendo. É igual esponja. Tem crente esponja aqui? Você joga uma esponja dentro d'água, ela fica encharcada. Aí você acha que ela não tem muita coisa, né? Aí quando você chega lá, que você faz assim nela, ela desce aquela cachoeira de água. Assim é a nossa vida. Nós vamos para a igreja, estamos ouvindo a palavra, a ministração. Às vezes você está saindo ali, ninguém vai dar nada por você. Aí tem alguém lá fora que está todo quebrado, todo arrebentado. E aí você para, começa a conversar. Daqui a pouco você dá um abraço, você dá uma palavra. E aquela pessoa é renovada, como alguém que está com uma sede muito grande. Você já ficou com sede assim que sua garganta parece que vai trincar no meio assim de tanta sequidão. Aí você chega num lugar, alguém te oferece um copo de água geladinho, um copo de água fresca. Você toma assim e sente aquele seu corpo sendo revigorado. Assim é a nossa vida. Nós absorvemos aqui, quando derramamos em alguém lá, a pessoa pode estar na sequidão que for, pode estar todo desestruturado, mas quando você libera a palavra no coração dela, aquilo que você absorveu, que você derrama lá, aquela pessoa, ela se renova, ela é restaurada. Às vezes estava prestes a chutar tudo para o alto. Aí quando você abraça ela, conversa e tudo, ela fala assim, vou continuar caminhando. Não, eu vou voltar. E aí começa tudo de novo e Deus vai restaurando, vai renovando. E nós estamos aqui hoje para falar sobre aliança com os projetos da igreja. A nossa igreja, ela tem muitos projetos. E nossa igreja, ela está numa reformulação de crescimento. Agora mesmo eu estava participando de uma reunião online ali no YouTube. É o nosso presidente, pastor Mário de Oliveira, estava ali está fazendo, ainda não terminou, um mega culto online. Eu entrei lá enquanto estava aguardando o momento dessa reunião aqui, eu estava absorvendo um pouco lá também. Então, o que acontece?
quando nós estamos inseridos no projeto, nós absolvemos para crescer, para expandir, alargar as tendas. Eu sempre gosto de mencionar da palavra daquele discípulo, que a Bíblia não cita o nome, nem fala um deles, e pode-se dizer um de nós, que quando ele olhou para a tenda, estava crescendo o número de pessoas, né, a escola de profetas, onde Eliseu era o reitor daquela universidade, daquela faculdade. Eles olharam e disseram assim: o profeta, eu estou vendo que o lugar aqui onde nós estamos já está ficando um pouco apertado. Nós vamos alargar esse negócio aqui para crescer, para aumentar o número de pessoas, o número de almas. Eu fico maravilhado com o desejo do coração daquele discípulo, né, do aluno de profeta, estava caminhando para se tornar um profeta também. Mas o coração dele já estava lá na frente, já estava querendo ver a obra grande. Assim deve ser o nosso coração. Nós estamos aqui hoje, o número de pessoas, mas o nosso coração tem que estar inclinado para que o número de pessoas aumente. Como é que se aumenta o número de pessoas? É pregando a palavra, anunciando o evangelho, as boas novas, para que mais pessoas façam parte do reino de Deus, aceitando essa palavra, aceitando Jesus como o único e suficiente Salvador, se batizando. Ou vai ter aqui batismo no domingo, né? Eu fiquei maravilhado porque foi ontem. Teve 3 pessoas que decidiram pela manhã a se batizar e 4 à noite, só num só dia, 7 pessoas decidiram. Deram o nome ali, convicto e falaram, não pode deixar que nós vamos. Então, é a palavra de Deus que está sendo semeada e o fruto já vindo à tona, né? Já vingou essa palavra. Então, o nosso pastor, ele ministrou ontem sobre questões de como é que a gente é estruturado, é através da palavra. É quando a palavra ela é pregada, ela encontra guarida em nossos corações, ela germina, e essa germinação que faz com que essa semente cresça e venha produzir frutos. E o próprio Jesus, ele já disse, né, quando lá no livro de João 15:16, ele fala assim, não foi vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós outros para que vades e dê fruto e o vosso fruto permaneça. Então a escolha dele para estarmos aqui aprendendo da palavra, e aí quando você está indo para produzir fruto, e alguém que aceita Jesus lá através da ministração da palavra que você está liberando, essa pessoa também vai dar continuidade na obra, pregando para outro e vai ganhando almas para frente, e o fruto vai permanecendo de geração em geração. Assim aconteceu com os patriarcas, pregaram a palavra, foram pregando, anunciando o reino de Deus, e essa palavra chegou até nós, e nós estamos fazendo com que ela vá mais adiante, e para isso estamos aqui. Neemias capítulo 2, verso 18, tema deste estudo é aliança com os projetos da igreja. Diz assim a palavra, então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito, e então disseram, levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Aqui Neemias está chegando em Jerusalém, a cidade estava destruída, os inimigos tinham colocado fogo naquela cidade, tinham destruído os muros, e Neemias lá na Babilônia, e estava longe da sua nação, ele servia ao rei, e ficou sabendo da notícia que a cidade dele, a nação dele, estava destruída. Aí o coração dele se inclinou para quê? Para recuperar aquilo que havia se estragado, aquilo que havia sido destruído. Então ele apresenta ali o projeto para o rei, e Deus inclinou o coração daquele rei também para ser favorável a Neemias.
E quando ele chega em Jerusalém, ele fala do que Deus fez através da vida daquele rei, dando ele benefícios para ele ir reconstruir Jerusalém. E muitos dos que estavam ali também com o coração sedento de consertar o que estava estragado, eles receberam a palavra e diz assim: então nós vamos nos levantar e vamos edificar também, esforçando ele as suas mãos para o bem. Aqui, quando nós levantamos para fazer a obra, nós temos que apresentar o projeto para alguém. Aqueles que o coração foi inclinado também para a obra, eles vão se levantar para ajudar. Quem ama a obra de Deus não apenas frequenta, mas se compromete com a visão, os projetos e o crescimento do reino. Quando nós amamos a obra de Deus, a gente está sedento para fazer alguma coisa. Nós procuramos assim, o que pode ser feito para melhorar? O que eu posso fazer aqui? Quando eu estou à frente aqui, eu vejo muitos irmãos chegam assim: pastor, o que eu posso fazer aí para poder ajudar? Pode falar comigo. Então isso é maravilhoso, irmãos, é o coração sedento para contribuir, igual esses homens ali disseram para Neemias: vamos levantar, vamos esforçar, vamos fazer tudo para o bem do reino de Deus, para que ele se expanda na terra. Deus procura pessoas comprometidas. Deus está procurando cada um que seja comprometido com a obra dele. O que Isaías 6, versículo 8, diz a palavra do Senhor? Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías estava se dispondo. A Bíblia diz que quando o rei Uzias morreu, ele reinava, ele é quem governava. Isaías estava no cantinho dele ali, não estava vendo nada acontecer. O rei Uzias, ele estava reinando através da sua força humana, e ele fez algo que não agradou a Deus. Quando lemos a história de Uzias, até lepra ele pegou por fazer coisas que não competiam a ele. Mas só que quando ele morre, Isaías, que estava apagado num canto, talvez estava desmotivado por causa das atitudes do rei. Agora, quando o rei morre, as coisas que se aplicavam naturalmente pela força humana se extinguiu. Aí Isaías viu o Senhor no alto e sublime trono. Deus revelou a glória dele para Isaías, e Isaías ficou ali agora cheio de motivação para fazer algo para contribuir para a obra de Deus. E ali o Senhor fala assim: quem que eu vou enviar agora? E quando chama Isaías, ele se acha indigno de fazer alguma coisa para Deus. Fala: como que eu vou fazer? Eu sou ainda uma pessoa de lábios impuros. Como é que eu vou fazer isso? Aí o Senhor envia um anjo para tirar uma brasa ali com a tenaz e tocar nos lábios de Isaías, para purificar a sua boca, os seus lábios, para tudo que ele falasse fosse da parte de Deus. Eu tenho uma palavra do céu para o teu coração aqui nesta noite. O anjo do Senhor está tirando uma brasa do braseiro para tocar nos nossos lábios, para purificar a nossa boca, para que tudo aquilo que nós falarmos seja da parte de Deus. E quando nós liberarmos uma palavra, de maneira nenhuma ela ficará e voltará vazia. Ela vai cumprir o resultado para qual ela foi mandada. Ele está tocando em cada um de nós aqui nesta noite. E aí o Senhor, ele faz uma pergunta: quem enviarei? Isaías falou assim: pode me enviar. Ele se dispôs. Ele se disponibilizou a fazer a obra de Deus. E quando a igreja tem projeto de avançar, de fazer a obra de Deus, nós temos que estar em comunhão, ligados. Um exemplo claro, nosso pastor.
Nosso pastor está lá em Guanhães agora pregando a palavra lá para membros da igreja da região a qual ele assumiu. Ele foi numa reunião de superintendentes e o pastor Mário de Oliveira fez uma reformulação lá junto com o pastor Leandro. Falou assim, Flamarion, você assume a região lá do lado de Guanhães. Você acha que ele falou que era longe? Ele conversou com a gente. Ele falou assim, lá é longe. Lá agora deve estar fazendo um frio. Mas ele falou assim, eis-me aqui. Eu vou estar assumindo essa região. Eu vou dar o melhor de mim. Do jeito que eu faço aqui, eu vou fazer lá. E está lá agora. Reunido com as igrejas. Já teve uma reunião de pastores mais cedo. Agora está fazendo um culto para membros. A membresia daquela região. Então o que é? Ele está fazendo como Isaías. Eis-me aqui, envia-me a mim. Então se eu alianço com os projetos da igreja, eu abraço também a causa que o nosso pastor abraça. Para fazer a diferença na terra. Por isso que a nossa igreja é uma igreja relevante. Todos têm respeito, né? Tem condições favoráveis aonde a gente chega, fala de onde a gente está vindo. A gente é bem recebido, a gente é honrado porque abraçou a causa com o nosso pastor. Então quando nós abraçamos essa causa, o Senhor nos honra. Amém? A obra de Deus avança com unidade. Salmo 133, verso 1. O que a palavra declara? Ó quão bom, esse aqui não precisa nem pôr no telão não, né? Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, todos num só propósito, numa só fé. Quando nós estamos todos unidos num só propósito, quando temos unidade, nada pesa, tudo fica suave. Você vai fazer, é mesmo quando eu for carregar um peso aqui de 50 quilos, eu vou pegar ele sozinho, vai ficar pesado. Mas se eu arrumar uns 2 ou 3 irmãos para pegar um do cada lado, o negócio vai ficar suave. Nosso pastor, ele tem uma gratidão muito grande por nós, a gente conversa muito ali e fala assim, eu sou muito grato pela igreja que o Senhor confiou em minhas mãos. Projeto que eu abraço, eles abraçam comigo. Gratidão por cada um na cooperação, por exemplo, dessa venda dos ingressos da Noite Gospel. Cada um pega 10, outro pega 5, outro pega 20, um pega mais, outro pega menos, um compra um e fala assim, eu sou grato a Deus pelas ovelhas que o Senhor me confiou. Né? E ele expressa isso todos os momentos, a gente que está perto dele. E ele fala nome por nome, irmãos. E às vezes eu tenho que anotar num papel, né, para mim não esquecer muito, mas ele vai falar. Às vezes a gente está conversando, e ele está antenado, eu estou conversando com o pastor Antônio aqui, fazendo um relatório, e aí ele está lá atendendo um e tal, aí eu faço uma pergunta, faço, pastor Antônio, aquele irmão que... Aí vai lá, é fulano de tal. Ele fala, está escutando, fala o número do telefone e tudo, e está de lá, conversando com o outro, né? Então eu falo assim, a gente tem que abraçar a causa mesmo, porque o projeto, ele vem de Deus, porque se não for Deus na causa, as coisas não andam. Então quando ele abraça essa causa, a gente está junto, porque nós temos unidade, e a unidade faz com que as coisas fiquem leves, fiquem suaves, né? Não pesa para ninguém, e nós vamos avançando, né? Pisar no terreiro do inimigo, tem um hino que fala assim, vamos pisar no terreno do inimigo, tem esse? Aí, glória a Deus, o Davi sabe. Glória a Deus. Então, irmãos, é maravilhoso, né? Cada pessoa tem uma função no reino. Todos nós aqui temos uma função, irmão. Nós não podemos deixar de cumprir a função que Deus nos confiou. Principalmente quem é líder em alguma área. Todos nós aqui somos líderes. Né? Tem os líderes de grupos, que recebe uma orientação, o pastor delega para estar conduzindo aquele pequeno grupo, e aí você lidera aquele grupo. Mas cada um de nós lideramos. Nenhuma pessoa que você separa para cuidar. Pastor Valdemar estava, mas a pastora Sheila agora visitando, o irmão fez a cirurgia, né? E assim cada um visita, cada um vai, abraça uma causa. Você é líder naquela área que Deus confiou. Então, é você que tem que puxar o carro.
Nós temos que ser locomotiva. O líder, ele tem que puxar para acontecer. O nosso pastor, ele puxa e a igreja vai junto. Ele está a locomotiva que está conduzindo os vagões. Agora, você já imaginou se ele parar? Vem aqui uns 5 irmãos aqui. Eu sou a locomotiva aqui. Vocês são vagão. Pode segurar aqui um no braço do aí. Isso aí. Aí a locomotiva, eu fico observando que eu passo aqui, eu moro beirada da JK, e às vezes você passa e o trem de ferro está puxando ali 200 e tantos vagão. Eu sou curioso, eu já parei para contar os vagões, uma vez 280 vagão, e eu ficava contando assim, ó. Falei assim, eu vou contar esses vagões para quantos vagão que está passando aqui, 280 carregados de minério, e a locomotiva está e solta aqui a fumaça e vai puxando, vai puxando, vai puxando. Se a locomotiva parar, os vagões tudo para. E se essa locomotiva ficar parada aqui uma semana sem chegar minério lá no destino, uma semana sem minério lá, uma semana sem produção, tudo agarra. E agora, se eu ficar parado, os vagões ficam parados. Agora, quando eu arranco, os vagões vêm em cima. Isso é o que Deus faz na nossa vida espiritual. Você tem que puxar, nós somos líderes. Obrigado. Obrigado, vagões. Então, nós somos líderes, nós somos chamados para puxar os vagões, para levar aquilo que vai produzir frutos, para levar pessoas para perto de Deus, para levar pessoas a desenvolver o seu talento, o seu potencial. Então é isso que Deus nos chamou, para cumprir uma função. Qual que é a sua função? Minha função é liderar pessoas, para que eles possam crescer, se aproximar de Deus, estar mais íntimo com o Espírito Santo, e preparar para morar na eternidade, e também levar pessoas com Ele para morar na eternidade. O nosso papel na terra é o quê? É esvaziar o inferno para povoar o céu. Foi para isso que Deus nos chamou. Então, por isso nós temos que estar aliançados com os projetos da igreja. Amém? O que a palavra fala aqui? Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Essa questão aqui dos vagões e da locomotiva. Nós somos o corpo de Cristo. No corpo tem muitos membros, irmãos. Cada membro tem uma função. Agora, no corpo, aqui, a minha mente, minha cabeça tem que conduzir os outros membros. Assim como Cristo conduz a sua igreja, que é o corpo dele aqui na terra. Jesus é o cabeça. Ele vai conduzindo para uma direção que leve para um porto seguro, que leve para a eternidade. Não foi para isso que nós somos chamados. E o que nós devemos fazer? Devemos investir no reino de Deus. Em Mateus 6,33, diz assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? Volta para mim aí no verso 30, 27 em diante. Pode voltar no 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Por mais que eu queira aumentar a minha estatura, não vou conseguir. Eu cheguei no limite. De mim mesmo eu não posso fazer nada. Não posso acrescentar um côvado à minha estatura. Isso está nas mãos de Deus. Da estatura, da sabedoria, da habilidade, das condições de nós desenvolvermos o nosso talento que Ele nos confiou, e assim por diante. E quanto ao vestuário, porque andais solícitos, tem uma palavra que fala ansiosos, né? Isso aí, obrigado. E o que haveis de vestir, porque andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. Você sabe o que é fiar?
Alguém sabe? Sabe, né? Eu lembro que a minha avó, ela tinha um... Como é que é o nome daquele negócio lá que pedalava assim, ó? E punha uma tocha de algodão lá e vinha com a pontinha assim, vinha pedalando assim, vinha fiando assim, fazendo as linhas. E aqui enrolando no novelo, a lã, e fazia aquele rolo. Você vai você vai na loja agora, você compra os novelos de lã, tudo bonito, tudo preparado, mas eu já vi fabricando aquilo lá no artesanal. É máquina de fiar, né? Máquina de fiar, o nome daquela máquina. De madeira, com pedal, e ela ficava ali o dia todo, fiando, fazendo, depois ela ia com a agulha, fazia umas blusas bonitas, e aí vendia, fazia várias coisas ali. Então, é interessante isso aí. E os lírios do campo não fazem isso, não. Não plantam, não colhem, não fiam. E, no entanto, o que acontece? Contudo, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu como um deles. O pastor Romário estava ontem com a indumentária ali, que bonita, né? Eu falei que esse Salomão deve estar triste porque não conheceu ainda. É bonito, né? Quando a pessoa está com a indumentária bonita, com a vestimenta bonita, chama atenção, né? E os lírios do campo eram assim, sem plantar, sem fiar, e no entanto é belo. Você passa numa vazante, né? Beirada de um rio, de um córrego, aí você vê ali cada flor bonita, os lírios, tudo naquela beleza natural. E aqui a palavra está falando isso, eles não plantam, nem fiam. No entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. É Deus cuidando de cada coisa. Por quê? Porque eu estou buscando em primeiro lugar o reino de Deus. E aí, todas essas coisas, quais são as coisas? As coisas que eu preciso para o meu cotidiano. É vestimento, é alimento. 29. Contudo vos digo, né, não vestiu como ele. Agora o 30. Verso 30. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Às vezes a palavra fala que a gente tem pouca fé na maneira de agir, de se comportar diante das coisas que Deus já proporcionou para nós. Só tomar posse. Deus já preparou algo grande para nós. Amém? Verso 31. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que havemos de comer? Ou que havemos de beber? Ou com que havemos de vestir? Pois a todas essas coisas os gentios procuram, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Então, nosso Pai, Ele sabe de tudo que nós precisamos. Então, Ele vai cuidar de cada detalhe. Ele vai enviar provisão. Ele vai enviar pessoas para estar abençoando. Ele vai enviar pessoas para colaborar com a sua vida. Sabe que eu estava aqui um dia, assentado ali, né, naquela mesa ali, horário de intervalo de um culto da manhã para a noite, para a tarde. Era cerca de 1 e pouco da tarde, eu tinha acabado de almoçar, e estava com a folha ali, anotando ali os fluxos de caixa, né? Quanto que eu tinha que pagar e quanto que eu tinha o saldo. E aí fui fazendo a conta e deu risco lá no total assim, ó, negativo, R$501. Aí, irmãos, eu falei assim, meu Deus, que eu vou arrumar R$501 para pagar isso aqui? Aí eu pus a mão na mesa assim, coloquei a mão assim, estou lá assim, né? Falei, Senhor, tem misericórdia, o que eu vou arrumar para pagar esses R$501 hoje? Aí meu telefone apitou, aí eu olhei ali, tinha uma mensagem assim, Pastor Sávio, me manda sua chave Pix aí. Aí eu falei assim, uai, eu respondi assim, uai, que mistério é esse aí? Falou, manda aí. Aí eu falei, eu vou mandar, né? Aí daqui a pouco, R$500 na conta, né? Ele falou assim, eu estava aqui resolvendo uns negócios aqui,
E Deus falou comigo assim, manda R$500 para o pastor Sávio. E falou assim, eu obedeci à voz de Deus. Aí eu falei assim, eu vou te mostrar o negócio aqui agora. Tirei a foto assim, eu falei assim, que eu estava orando a Deus agora, com a conta aqui, ó. E mandei para ele aquele papel escrito. E ele falou assim, é Deus cuidando. Então só para você entender, que às vezes nós temos que estar buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas as vezes que ministrado aqui, né, o nosso pastor, ou a gente mesmo ministra, enquanto você trabalha para Deus, Deus ele trabalha para você. O que o salmista diz assim, ó, fui moço e hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Deus ele vai cuidar de cada um que buscar em primeiro lugar o reino dele e a sua justiça. Nós estamos aqui nesta noite para entender isso. Nós aprendemos a cada dia como impulsionar nossa vida na presença de Deus, como invadir o impossível pela fé. Nós precisamos de invadir o impossível pela fé, porque Deus nos chamou para isso, para exercer a fé. Eu sou encantado com a palavra de Deus, porque todas as vezes que eu leio, Deus fala muito ao meu coração. Aquele homem que era um centurião em Cafarnaum, era um homem romano, nem era da linhagem de Israel, mas ele tinha um servo que ele amava demais. Ele tinha um amor fraterno por aquele servo, um amor de irmão. Era senhor daquele servo, mas tinha ele como um irmão. E aquele servo adoece, e aquele homem sai em busca de ajuda para aquele servo. Foi atrás de Jesus. Chega e fala com Jesus assim, eu preciso que o Senhor cure o meu servo, ele está doente, está à beira da morte. E Jesus fala assim, eu vou lá na sua casa para curar esse servo. Ele falou, Senhor, eu não sou digno que entre em minha casa, mas uma só palavra que o Senhor disser, o meu servo ficará curado. E Jesus falou, pode ir, assim vai acontecer. Aquele homem foi para casa, chegou ali, um homem que estava à beira da morte, já estava de pé, são. E ele falou, a que horas aconteceu isso, que você ficou curado? Ele falou a hora, e ele entendeu. Eu falei, a hora que Jesus liberou a palavra. Então nessa noite eu quero liberar uma palavra no teu coração. Aquilo que você precisa da parte de Deus está sendo liberado na tua vida hoje, porque você está aqui, porque você entendeu que tem a necessidade de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então as demais coisas serão acrescentadas. Haverá cura para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Haverá saúde, a enfermidade vai bater em retirada. Deus libera provisão na tua vida. Ele vai repreender o mal. O diabo não terá acesso em nenhuma área da tua vida, porque Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém impedirá. Oh glória! Trabalhar na obra produz frutos eternos. 1 Coríntios 15, 58 diz a palavra do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, quando nós somos constantes e abundantes, nós entregamos e dedicamos tudo ao Senhor, nosso trabalho não é em vão, haverá recompensa. Aquilo que você planta, você colhe. Aquilo que você semeia, volta em forma de milagre para a tua vida. Deus honra através do avivamento que nós estamos buscando, que foi direcionado de Deus para o nosso pastor no mês de junho, 30 dias de oração de joelho ao acordar, ao levantar, e também aqui na igreja nós estamos aí buscando isso, 5 minutos de joelho, buscando avivamento para nossas vidas. Irmãos, avivamento não é assim com chave de mágica.
uma chave de mágica que você, eu vou buscar, eu quero avivamento, tem que pagar um preço. Eu estava vendo ali os discípulos de Jesus, aqueles homens que reuniram no cenáculo, foram cheios do poder de Deus no dia de Pentecostes. Aqueles homens, eles cumpriram uma direção de Jesus desde o seu chamado, quando Jesus inicia o ministério e chama um por um para fazer parte do seu ministério. Eles tiveram a caminhada até Jesus morrer, ressuscitar e subir aos céus. Depois de tudo isso, eles foram cheios porque cumpriram uma determinação de Jesus, seguiram a orientação que ele deu. Então, tudo que é orientado em busca de avivamento, se nós colocarmos em prática, este avivamento chegará, alcançará a nossa vida, a nossa casa e a nossa família, em nome de Jesus, amém? Então, tem recompensa. 5 minutos durante o mês de junho, tudo em prol do reino, tem recompensa para nós. Deus honra quem honra a sua casa. 1 Samuel 2,30. Porque aos que me honram, honrarei. Pastor Antônio estava orando aqui, ele citou aquele versículo que diz, né? Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, estes me encontrarão. Então é a reciprocidade de Deus. Você está buscando a Deus, você está amando a Deus, Ele vai te honrar, Ele vai liberar o que você precisa. E vai liberar a bênção necessária para a tua jornada ser concluída, em nome de Jesus. Quem faz aliança com a obra participa da colheita. Irmãos, se você faz parte de um projeto, quando aquele projeto for bem sucedido, você está inserido nele. Vai contar, ele faz parte. Olha que interessante, a mulher que quebrou o vaso de alabastro aos pés de Jesus, enxugou, chorou, lavou os pés de Jesus com lágrimas, enxugou com o cabelo. Eles tentaram repreender aquela mulher. Jesus falou, deixa. Onde este evangelho for pregado, haverá um memorial dessa mulher, o nome dela vai ser citado. Então toda vez que alguém prega sobre a mulher que ungiu os pés de Jesus, o nome dela é citado porque ela adorou ao Senhor em espírito e em verdade. Ela se derramou aos pés de Jesus e Jesus falou assim, vai ter um memorial para essa mulher. Tem um memorial para cada um aqui sendo levantado. Você tem se derramado na presença do Senhor, você tem adorado ao Deus vivo de Israel, por isso onde as pessoas lembrar de você vai falar. Um dia eu recebi uma palavra de fulano. Um dia eu recebi um abraço de um irmão lá na igreja e vai citar o seu nome. Quantas pessoas já não têm o nome citado? Quando a pessoa vai contar um testemunho, vai contar uma bênção, você tem o seu nome citado. Então o que acontece? Você tem que estar inserido no projeto da igreja para que você também tenha uma grande colheita nesta participação da obra. Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, e se não houvermos desfalecido. Não adianta também eu começar e parar no meio do caminho, desfalecer. Eu gosto de citar o caso do 14 bis, Santos Dumont. Por que 14 bis? Você sabe por que o nome daquele avião que ele fez chamava 14 bis? 13 tentativas, na 14 é que deu certo, né? Já pensou se ele para ali pela 4ª, 5ª vez? Ele não seria o pai da aviação. Ele não teria seu nome lembrado por ninguém. Às vezes nós deixamos de receber uma bênção, às vezes nós deixamos de participar de um grande projeto, porque na 2ª tentativa você já abandona o barco. Já pensou se aqueles discípulos na tempestade abandonam o barco? Eles estavam todos mortos, mas eles aguardaram a chegada de Jesus. Mesmo com medo, mesmo com preocupação na mente, no coração, eles aguardaram a chegada de Jesus. E quando você mesmo
em dificuldade, continua tentando, continua se esforçando. Jesus chega para estender as mãos para você, te colocar de pé e dizer assim: pode continuar a sua jornada, porque eu estou no controle de tudo. Nenhum vento, nenhum maremoto vai te impedir de chegar ao lugar que eu determinei que você chegasse. Deus está falando ao teu coração nesta noite. Fazer aliança com os projetos da igreja é fazer aliança com aquilo que Deus está realizando na terra. Quem ora e serve, contribui e participa da visão, torna-se cooperador dos milagres que Deus faz através da sua obra. Quando você está com alguém que realiza uma grande obra, você faz parte também daquele projeto. Quando alguém fala assim, a igreja do Evangelho Quadrangular está realizando uma grande obra, você está inserido nesse projeto, você também faz parte, seu nome também está relacionado àquilo que Deus está fazendo através da igreja. Amém? Não sejamos apenas espectador, sejamos participantes da visão. Faça aliança com os projetos de Deus e veja o Senhor agir poderosamente em sua vida. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra que eu tenho para o coração de cada um nesta noite. E dizer que nós somos uma família. Família caminha junto. Mesmo na dificuldade, mesmo na escassez, mesmo quando faltar alguma coisa, nós estamos de mão dada, caminhando rumo à eternidade. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Então todos nós aqui somos corpo de Cristo na terra. Amém? Nós vamos estar encerrando essa reunião e dizer que todos aqui são muito importantes para a obra de Deus e eu amo vocês. Amém? Nós amamos uns aos outros. Vamos continuar orando em favor do nosso pastor para que Deus dê ele muita saúde para concluir o projeto que Deus confiou nas mãos dele. Ele está chegando a noite gospel, projeto grande, e nós estamos abraçados nessa causa com ele. Todos os projetos que são liberados do céu para a vida dele, para ser realizado, nós estamos juntos. Amém? Pastor Valdemar ainda tem ingresso aqui do primeiro lote. Aí, ó, quem não comprou ainda. E vamos continuar nessa batida aí, né, irmãos? Para colocar a quantidade de pessoas necessárias lá. Amém? E outra coisa que eu quero falar aqui, rápido, irmão, para terminar, é o seguinte. Nós temos uma demanda muito grande aqui na igreja de atender, né, as tarefas e os trabalhos da igreja. Então, por favor, na hora que tiver aqui à frente, que eu der um sinal, né, terminou o culto aqui, as crianças subiu, as irmãs já podem colar aqui no altar, os irmãos podem vir para ungir aqui, não precisa de ter preocupação, já tem 2 lá não, pode vir todos os obreiros e ficar aqui na frente, igual quando vai servir a ceia, não tem problema de ser muito não, tá bom? Então às vezes tem coisa que precisa de resolver aqui, quando eu levanto aqui e olho para lá assim, é porque a gente está precisando de pessoas aqui para poder resolver as questões, então não precisa preocupar. Ah, não, já tem 2 lá, vou ficar quieto. Não, pode levantar, pode ser o 3º, pode ser o 4º, pode ser o 10º, pode ser o 20º, não tem problema. Pode vir e se posicionar aqui, porque toda a igreja vai vir diante do altar para receber oração, para receber um aconselhamento, para receber uma unção. Então não tem preocupação com isso não, tá bom? Então é muito importante a gente estar entendendo isso aí e vamos continuar nessa fé, tá bom? Eu quero que o pastor, ele pediu para nós levarmos os cartazes do Noite Gospel. E cada um levar 2 cartazes, você prega no poste, prega no muro, onde tiver um lugar, pregue, para divulgar o trabalho. É onde você achar que tem um lugar que cabe esse cartaz, pode colar. Cada um leva 2, pode ser? Em nome de Jesus? Nós vamos terminar, vocês vão vir pegar aqui 2 aqui, cada um. Fique de pé no seu lugar. Amém, pastor Antônio? Na bênção? Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te bendizemos, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre.
Nós apresentamos, meu Deus, este ministério, a vida dos nossos líderes, em especial a vida do pastor Flamarion, está viajando agora, meu Deus. Está pregando lá em São João Evangelista, Guanhães, naquelas regiões. O Senhor possa guardar ele, meu, da mesma forma que ele foi. O Senhor traga ele em paz, abençoe a vida de cada um membro da família dele. Assim também como todos nós aqui, meu Deus, sejam alcançados pela tua bênção. Cada membro da nossa família, meu Deus, seja